Eu convido os irmãos a, nesse momento, todos já nos sentarmos e segura direitinho o seu filhinho, sua filhinha, sua criança. Nós vamos agora à palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem, mesmo sentados, em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipe. Convido todos os pastores a tomarem assento, todos os presbíteros a tomarem assento, todos os diáconos, diaconisas, e vamos agora a um só momento prestarmos completa atenção à palavra de Deus. Amém? Prestarmos completa atenção à palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele assim diz na sua carta aos Filipenses. Ouçamos a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora olha que lindo, que lindo. Paulo, ao contrário de algumas outras cartas que ele começa, como os meninos da juventude dizem, com o pé no pescoço. Nenhuma conversa agora, irmãos. Começou a palavra. Não conversem. Momento da palavra. Sente-se e ouça o que Deus tem a falar. Não se anda no momento da palavra. Não se perde no momento da palavra. Sente-se. Olha que coisa linda o que Paulo diz agora. Deu microfonia, meu sonoplasta. Mais para cá? Desculpa, tá bom. Olha que lindo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E quem escreve aqui é um preso. É um preso. Engraçado, né? Se espera tudo de um preso, menos que ele ore, e menos que ele glorifique a Deus, e menos que ele exalte a Deus por quem está livre. Porque normalmente, se eu estou preso, eu olho para quem está livre num ódio, num ciúme de alma, numa inveja incomensurável. Mas Paulo é diferente. Obrigado, muito obrigado. Olha que coisa linda. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, mesmo estando na cadeia, aprisionado, arrebentado. Porque se hoje a vida na Papuda era difícil, e é difícil, na época de Paulo, que não tem direitos humanos, devia ser pior, né? Devia ser bem pior. E Paulo na cadeia ainda diz, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, ou seja, eu não me esqueço de maneira alguma de vocês, eu não me esqueço, e eu faço por vós orações, com toda a súplica, e olha que lindo, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje, vocês são uma igreja que me ajuda, desde o dia que me conheceram, até hoje que eu estou preso, vocês são formidáveis. Versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra,
a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Amados irmãos, é interessante a carta aos irmãos em Filipenses. É uma carta única, maravilhosa, extraordinária. Eu não sei quantos irmãos já tiveram o prazer de geograficamente entender o que foi a igreja em Filipos. Você já pensou que foi a igreja em Filipos? Foi uma igreja em que Deus simplesmente provou a todos nós que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Senhor sobre tudo. Por gentileza, olhe aquele mapa que ali está. Gosto muito de mapas. E se você não estiver conseguindo enxergar, é porque sentou longe. Então aí, que dor. Não sei se o Davizinho vai conseguir aproximar, mas olhe para cá. Isso tudo aqui, de rosa, é o Império o quê? Romano. Tudo isso de rosa é o Império Romano. Olha que interessante. O maior império de todos os tempos, de todas as eras. Paulo, ele sai de onde? Vamos juntos? Aqui está a Palestina. Viu ali de preto? Bem, quem está pertinho viu, quem está longe, tadinho, né? Aqui está a Palestina. E Paulo, em sua primeira viagem, ele simplesmente vai para aquela ilhazinha ali e ele alcança aquilo que nós chamamos de Ásia Menor. Ele termina sua viagem aqui, no que nós chamamos de Galácia. E daí é que vem a carta aos Gálatas. Ali, Galácia. E aí Paulo volta feliz, contando tudo o que aconteceu, e simplesmente Paulo diz assim: olha, Deus foi conosco, e nós agora temos que fazer uma segunda viagem, porque a primeira ele foi enviado pela igreja, ali na querida Síria, a igreja da Capadócia. E aí o que acontece? Simplesmente ele agora quer fazer uma segunda viagem. Não sei se você consegue aproximar, meu filho, ali onde está escrito Ásia, né? Não? Não tem aí? Então tá bom. Ele quer chegar aqui, irmãos. Vai cair uma seta para ajudar os irmãos. Ok? Em cima da Galácia, que é a querida o quê? Bitínia. E o plano de Paulo era exatamente esse: alcançar toda essa região aqui, chamada Ásia o quê? Menor. Só que antes dele ir para Bitínia, Atos 16, só que antes dele ir para Bitínia, Atos 16, o Senhor lhe aparece, diz assim: passa a Macedônia. Aí Paulo, que ia ali para Bitínia, olha que interessante, ele é levado pelo Espírito para cá, para a Macedônia. Porque Deus queria o Evangelho saindo do Oriente e chegando agora aonde? No Ocidente. Chegando aos povos, aonde o Evangelho ainda não tinha o quê? Chegado. Então, Gedeon, olha que interessante isto aqui. Paulo tinha, vou passar rapidamente tudo isso aqui, que não nos interessa. Tá? Não, pastor, mas está tão legal. Interessa sim. Não, interessa não. Venha no culto de quarta que você aprende tudo isso. É sério, pastor? É sério. Paulo então desejava o quê? Paulo desejava ficar aqui. E Deus tinha planos para trazer o Evangelho para cá. Deus tinha planos para trazer o Evangelho para cá. Então, a visão de Paulo, ali está o mapa mundi, era só essa. Está vendo? E Deus queria isso aqui,
Porque depois que o evangelho chegasse na Europa, adivinha o que aconteceria? Vamos juntos. Primeira viagem de Paulo, ele simplesmente faz isso, ó. Ele vai a Pafos, ele chega a Perja, onde simplesmente o nosso amado João Paulo deixa. Ele chega a Antioquia da Pisídia, aí ele vem aqui, ó, a Icônico, Listra, Derbe, e todas essas cidades são da Galácia. Aí o que acontece? Olhe para cá, Deus já estava de olho na Europa. Aí Paulo vem para a segunda viagem, agora é o contrário. Ele sai de Jerusalém, sai de Antioquia, aí ele chega ali, ó, a Derbe, Listra, Icônico, Antioquia da Pisídia, que é a Galácia, e aí ele queria ir para onde? Você se lembra? Aqui, ó, ele queria ir para ali para cima, Bitínia. Deus disse: você não vai para Bitínia, você não vai ficar aqui não. Eu tenho planos para cá. Você vai para Macedônia. E ele escolheu a cidade de quê? Filipos. E o evangelho chegou aqui, ó. Chegando aqui, o evangelho chega na primeira igreja da Europa. E a primeira igreja da Europa se levanta na casa de uma mulher. E olhe o que Deus simplesmente queria. Deus queria atingir a Europa para chegar aqui, ó, para sair da Europa e depois chegar a 13 colônias da América do Norte, se expandir para a América do Norte inteira e depois chegar aqui, ó, chegar no Brasil para finalmente chegar no Gama. É isso que Deus queria, nossa terra. Então preste atenção, por gentileza, e entenda que a cidade de Filipos foi fundamental para o evangelho. E se você parar e pensar, quando Paulo simplesmente ouve ao Senhor, e simplesmente não vai para Bitínia, porque se Paulo vai para Bitínia, o evangelho tinha ficado bitinizado e a gente não tinha saído da Ásia. E Deus teria que levantar outro para que o evangelho chegasse à Europa. E depois da Europa, a América do Norte. E depois da América do Norte, a América do Sul. Escute. É porque um homem tem intimidade com o Senhor Deus. É porque um homem que desde a sua juventude ora, e lê as Escrituras, e vive para com Deus, e que porque ao entender errado o movimento dos nazareus, ou nazireus, ou o movimento dos galileus, simplesmente começa a perseguir todos aqueles que vinham de um tal de Crestos. Esse homem é chamado por Deus, cegado por Deus, levado a ficar muitos anos na Arábia, reexaminando as Escrituras, para entender que o tal de Crestos era literalmente Cristo, e que Deus tinha descido e habitado com a humanidade. E este homem agora começa a orar. Deixe que isso é glorificação. Começa a jejuar, começa a engrandecer, começa a falar. Ele volta do seu tempo de reclusão, aonde simplesmente ninguém lhe ensina o evangelho. O próprio Cristo desce, segundo a descrição dele. O próprio Cristo desce com ele, fala todos os dias, e a ele ensina todos os dias. E ele que conhecia todo o Velho Testamento, ele passa a entender em todos os capítulos do Velho Testamento a manifestação do Filho, e em razão disso, ele é dono, e Deus o envia. Ele nasce como apóstolo e Deus o envia aos gentios. Ele vai, ele sai ali de Antioquia e ele vai
a Perge, ele vai a Pafos, aí ele chega na Galácia e simplesmente 4 grandes igrejas são inauguradas. Aí ele volta revoltado, vai para Jerusalém, porque algum pilantra tinha entrado nas igrejas que ele tinha fundado e tinha dito: olha, Paulo não ensinou tudo para vocês, é o evangelho mais o judaísmo. E aí aquele problema todo ocorrido, e que Atos capítulo 15 nos fala do primeiro concílio, e de forma muito sábia, o irmão de Cristo, Tiago, líder completo da igreja na época, o homem que Deus escolheu e separou para entregar a igreja, a quem Pedro reverenciava, a quem Paulo reverenciava, e desde essa época uma crítica muito grande: o cristianismo não pode ser, porque que história é essa de famílias controlarem a igreja do Senhor Jesus? Você nunca entendeu que Deus deu a Pedro o primeiro controle para o início da igreja, mas na hora H da igreja ser sustentada, Cristo chama seu irmão, entrega a ele o comando da igreja? Ou você acha que Tiago, o líder máximo da igreja, ao tomar a decisão naquele concílio, era quem? Quem era Tiago? Estude um pouquinho de história da igreja, você verá. Brasil para Cristo é uma igreja de famílias, onde nós, em nossa casa, servimos ao Senhor. Incrível isso, né? Incrível isso. E aí Tiago toma a decisão, e Tiago diz: deixe os amados gentios viverem em paz. E essa foi a decisão mais importante de todos os concílios em todos os tempos, porque o judaísmo poderia nos matar naquele momento, e o judaísmo só não nos mata em razão de quê? Em razão de simplesmente Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja, simplesmente Tiago dizer: deixe os gentios em paz. Paulo volta. Infelizmente brigou com Barnabé. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas Paulo volta a todas as igrejas que ele tinha fundado: Listra, Antioquia da Psídia, as 4 Derbe, todas as 4 igrejas ele volta feliz, entregando: vocês não precisam se render ao judaísmo, Cristo é Cristo. E ele vem confirmando, e ele diz: agora eu vou para a Bitínia, e nós vamos fechar a Ásia inteira, e nós vamos dominar a Ásia inteira. Aí de noite ele dorme, aparece um homem vestido com trajes macedônicos, e era fácil identificar isso. Você conhece um turco quando ele está vestido, uma mulher turca quando está vestida, você conhece uma japonesa quando ela está com trajes. Cada grande região mundial tem trajes próprios. Paulo não teve dúvida que aquilo era um homem europeu da Macedônia, pelos trajes, e ele dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não titubeou. Paulo simplesmente passa a Macedônia. E ele olha para a Grécia. A Macedônia é a Grécia. Ele olha para a Macedônia e ele vê muitas cidades importantes. Mas ele diz: eu vou para Filipos, porque ela é estratégica. Por que Filipos é estratégica, pastor? Fácil. É só pegar o estudo de segunda-feira passada. Pastor Elias nos deu tudo sobre a estratégica Filipo. E aí imediatamente Paulo simplesmente vai a Filipe.
O capítulo 16 de Atos nos conta que loucura aquela cidade. Ele chega, aquela cidade não tem sinagogas porque o número de judeus ali era limitado, mas ele fica sabendo que tem uma mulher que tem na sua casa oração e que reúne muita gente ali naquela oração, e era uma prosélita, era uma asiática por nome de Lídia, e na casa dela funciona lá uma sexta-feira como a nossa, culto de oração. Ele vai para o tal culto de oração. Era uma mulher rica, ela era vendedora de púrpura, e o vermelho hoje nosso, o roxo hoje nosso, que é tão fácil ter, qualquer um tem, na época de Cristo era muito difícil, só reis e senadores romanos, imperadores tinham, porque se tinha que tirar de um marisco no fundo da água toda aquela cor, e era uma empresa muito difícil. Mas você já viu alguma coisa difícil para mulher, quando mulher bota na cabeça que quer? É sério. Mulher bicho doido, não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro, não tem como fazer, e a construção está indo. Mulher não é bicho doido, mulher não tem senso, mulher é bicho insano. A mulher é bicho cheio do Espírito Santo de quê? De Deus. A mãe disse, vai construir, vai. Pegou uma sublouca. Vamos construir. Vamos. Isso é mulher. Escute. Raciocine comigo, meu amado irmão. Pense comigo. Aquela mulher riquíssima, empresária, ouve a palavra de Deus e ninguém sabe como. O Evangelho, que é o poder de Deus, João Batista, entra no coração daquela mulher. Segundo Atos 16, ela recebe o Evangelho de bom quê? Grado. Na casa de uma mulher se levanta a primeira igreja da Europa, para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra do Evangelho chegar ao velho continente, de lá se expandir ao mundo inteiro, foi dada a uma mulher que abre seu coração e diz, Deus, faz o que queres. Sabe, irmãos, a Bíblia é fantástica. Eu poderia olhar para um texto como esse e trabalhar com sonhos. Tem sonhador na Bíblia inteira, desde José, né? No Egito, até José, o pai de Jesus. Incrível como nossos irmãos eram tão cheios do Espírito Santo que sonho para eles não era problema. Sonho para eles era revelação, e eles saíam fazendo a obra de Deus. Que coração triste o meu e o seu, né? A gente é pior do que Gideão. Deus tem que descer, Deus tem que falar, Deus tem que confirmar, tem que reconfirmar, tem que triconfirmar. Aí quando Deus pensa que está tudo certinho, aí Ele pede mais uma prova. Incrível, né? Mas tem gente na Bíblia que basta um sonho, e ele vai. E Paulo foi. Uma mulher ouviu o Evangelho. Da casa de uma mulher surgiram hoje todos os grandes templos da Europa, e da Europa, América do Norte, da América do Norte, América do Sul. O Evangelho viria, independente dessa mulher abrir ou não o seu coração. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o poder, mas quem abre o coração tem um privilégio. Tem um privilégio. Paulo então verifica que Deus abriu ali uma porta cristiana, e Paulo começa a investir naquela cidade.
já tem a casa de uma mulher, já tem gente aceitando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele indo para a casa de uma mulher, tem uma outra mulher, uma menina, uma escrava, que era absolutamente possuída por espíritos imundos. E segundo Atos 16, esta escrava que fazia adivinhações, e óbvio, adivinha se tinha algum macedônico ganhando dinheiro com essa pobre escrava. Amigo, mulher na antiguidade, se não estivesse dentro de uma casa e fosse mãe de família, era prostituta. Essa daqui, graças a Deus, além de prostituta, era dominada por espíritos imundos, ainda adivinhava, vamos ganhar dinheiro com essa menina. E Paulo indo, junto com Silas, esses homens são enviados pelo Deus Altíssimo. Aí no outro dia, esses homens são enviados pelo Deus Altíssimo. Aí no outro dia, esses homens são enviados pelo Deus Altíssimo. Paulo se encheu. E Paulo olhou e disse: sai, demônio, em nome de Jesus. Não é que o demônio saiu. Quem ganhava dinheiro com a menina ficou sem o quê? Adivinha o que acontece com Paulo e Silas? Cadeia. Cadeia. Do pior tipo e espécie. Outro dia a gente conversa sobre as várias cadeias romanas. Eles estavam na pior. E aí o que acontece? A de terceiro nível. Arrebentados de dor. Apanharam feito, como os meninos dizem, cachorro sem dono. Arrebentados. Meia-noite na cadeia, na pior das espécies, louvavam a Deus. É gente insana, né? É gente que é guiada por sonhos, é gente que não sabe se vai comer, é gente que abriu mão de toda a sua antiguidade de vida para investir no Evangelho, e agora termina numa cadeia, quebrado de cima a baixo, e louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus. Aí vem um terremoto. E o que eu acho estranho é que o terremoto não bota o prédio abaixo. Aqui está cheio de bombeiros. Escobar. Um terremoto faz cair tudo, não é verdade? Escobar, como é que um terremoto só abre as prisões e tira as algemas de alguém? Isso é um terremoto encomendado. É um terremoto que vem do céu. Só pentecostal vê isso. Returíssera lamacanturiandas. Veio o terremoto. Não está dito. Isso é segundo Gedeon 1:1. Paulo falou em línguas, está na cara. Não tem papo. Paulo era pentecostal. Meus amigos históricos ficam revoltados, mas eu já provei para eles que era pentecostal. Mostrei até na Bíblia Paulo falando em línguas e eles revoltados. Não, que não. Então, e aí eu digo, vem cá, deixa eu fazer uma oração com você. Meia horinha, só meia hora. Não. Então tudo bem. João Batista, vá se preparando, você vai celebrar a ceia. Olha que interessante. Pensa comigo. Pentecoste puro. Entra um segundo personagem. Quem? O cárcer. O que era ser funcionário público na época? Era uma tranquilidade. Se você era o diretor do presídio e se alguém fugisse, você morria. Você entendeu? Por quê? Porque desde o Jardim do Éden, o problema da humanidade é o servidor público. Há uma teoria de que a serpente era servidora pública. Não tem condições. O problema do mundo é o serviço público. Meu Deus,
voltando para a matéria, voltando para a aula e para a pregação. Escute, porque ele pega uma arma em Atos 16, diz que ele quer tirar a vida. Você se lembra quando Pedro estava preso? Que a igreja orou. Se lembra o que pastor Fernando falou nos áudios? Pedro sai, a igreja que estava orando não acredita que Pedro estava na frente lá, não é verdade? E Pedro chegou na casa, deixa eu entrar, eu já saí. Herodes manda chamar o carcereiro e diz: cadê Pedro? Não sei. Adivinha o que aconteceu com aquele carcereiro? Morte. Paulo grita lá de baixo: não te faças mal algum, porque ninguém saiu daqui. Era terremoto da parte de Deus. Era Deus naquele terremoto, porque a primeira medida que qualquer bandido ou inocente que está na cadeia toma ao verificar que simplesmente tem a possibilidade de fugir, meus amados irmãos, é simplesmente uma, é fugir. E Paulo diz: ninguém saiu. Aquele homem olha para aquele ato e diz: só Deus pode fazer isso. Aquele homem aceita o Senhor, a sua família se rende ao Senhor Jesus. A igreja em Filipos tem a empresária, a igreja em Filipos tem o servidor público. Mas a igreja em Filipos talvez tivesse alguém, a Bíblia não descreve, muito importante. A menina que agora não podia mais ser objeto de lucro dos outros. Quem era a menina que simplesmente falava e simplesmente era tomada por espíritos imundos, e Paulo expulsa o demônio e ela não serve para mais nada em matéria de empresa? Era a menina que estava controlada pelo submundo maligno. Era a menina que vinha da profusão de vida mais terrível e baixa, que era simplesmente a própria vida entregue a demônios e dominada por demônios. Era aquela que compartilhava na sociedade a vida mais horrível, era escrava, era abusada por seus donos, seja economicamente, seja fisicamente. A Bíblia não diz, mas eu pessoalmente creio que aquela menina, por simplesmente não ter mais serventia nenhuma naquela sociedade, ela viu na igreja do Senhor o escape para a sua vida. E eu creio nisso, porque muitos de nós vêm absolutamente perdidos, vêm absolutamente tomados por espíritos difíceis e imundos, vem de uma vida onde a escravidão no pecado era muito grande, e com o milagre do Evangelho se vê na cruz, na igreja e no Senhor Jesus a grande oportunidade de voltar a viver. Deus está falando o que com Atos 16? Deus está falando em primeiro lugar: a igreja é minha, eu coordeno como eu quero, eu faço da forma que eu quero, eu envio para onde eu quero. Quando eu envio, eu levo simplesmente toda a provisão. Deus está falando em segundo lugar que simplesmente tudo e absolutamente tudo que ocorre na vida do servo do Senhor, que se dedica à obra do Senhor, é absolutamente controlado por Ele, e que até as situações mais difíceis de sua vida se revestem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus está dizendo com a primeira igreja europeia que o evangelho a chegar aos outros povos é um evangelho que simplesmente alcançaria todas as classes. A classe mais alta e elevada, dos empresários,
e que simplesmente viriam aos pés do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o dinheiro não é o mal da humanidade. O mal da humanidade é o amor ao dinheiro, e o Senhor nos promete essa manhã empresários vindo às nossas casas. Não tema em recebê-los. O Senhor mandará lídias que propiciarão à casa do Senhor bênçãos. O Senhor também nos avisa que, através do Evangelho, aqueles que estão vinculados ao Estado, aqueles que são servidores públicos, aqueles que estão simplesmente com a vida atrelada ao Estado, e que simplesmente, por maior que seja a dificuldade, ou melhor que seja a vida, esse tipo de gente seria atingido. Viria também aos pés do Senhor Jesus, o carcereiro veio com ele e toda a sua família. Mas o Senhor também promete que os menores, aqueles que estivessem totalmente tomados nas garras do pecado e do diabo, seriam por seu Filho amado Jesus Cristo, retirados do estado em que estão e levantados à condição de seres abençoados, filhos de Deus. Deus promete então libertação a todas as classes sociais. É por isso que muitos pastores sonham com drogados. É por isso que muitos pastores sonham com prostitutas. É por isso que muitos pastores sonham com meninos jogados na rua. O Senhor é Jesus, e o Senhor Jesus veio para todos e alcança indistintamente todos. A igreja no Oriente e no Ocidente seriam tomadas por todas as classes sociais. E o mais lindo, esses três personagens nos oferecem as formas como Deus ia libertar. Muitos seriam salvos em razão de quê, irmãos? Em razão de simples leitura e pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder, como Lídia foi. Não houve nenhum terremoto, não houve nenhum fato sobrenatural, não houve nenhum fato extraordinário, e Lídia, simplesmente ouvindo a palavra de Deus, ela simplesmente se rende ao Senhor. Outros seriam atingidos por fatos extraordinários, tal como Paulo, que teve que ter um encontro estupendo com o Senhor Deus. Aquele carcereiro teve que ver um terremoto, teve que ver que era um terremoto diferente, teve que ver fatos extraordinários. Não se preocupe, pregue a palavra de Deus, porque quando Deus quiser manifestar sua mão e sua gloriosa bênção e fatos extraordinários, os mesmos acontecerão e muitos virão ao Evangelho. Não se preocupe. Se tem gente que precisa tocar nas chagas de Cristo, não se preocupe, Cristo aparece, as chagas são mostradas e eles se rendem aos pés do Senhor Jesus. E a conversão daquela menina me faz pensar que Deus é Senhor de todas as coisas, e que Cristo não brincou quando tomou as chaves do inferno e da morte, e que literalmente todas as coisas estão aos seus pés, e que ninguém brinque com datas, ninguém brinque com dias. É sério, tem gente que bate na gente que é pentecostal, porque a gente tem o culto da bênção, porque a gente tem a campanha da bênção, e que isso é errado, e que isso é mundanismo. Irmãos, presta atenção. Nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o quê? Eternamente. Nós cremos que o mesmo Deus que salva, continua salvando. O mesmo Deus que batiza, continua batizando. O mesmo Deus que prospera, continua prosperando. O mesmo Deus que pode simplesmente trazer um terremoto só para salvar uma pessoa e sua família, Ele pode simplesmente decretar novos terremotos para salvar uma pessoa e sua família.
Se os irmãos históricos não creem, que pena. Nós cremos, e porque cremos, nós vemos a glória de Deus. E pentecostal é gente simples. Pentecostal é gente simples. Pentecostal é gente que pega um dia da semana, marca esse dia da semana, convoca os outros e diz: olha, Jesus vai abençoar nesse dia. E Deus olha, e Deus diz assim: não é o dia, é o coração do meu servo. Não é o culto, é a alma da minha serva. E sabe o que Deus faz? Deus ainda assina e Deus ainda abençoa. Pentecostal é gente simples. Não é um dia específico, não é um momento específico, não é campanha específica. É porque é aquele dia que Deus fez e Deus abençoou, que nós escolhemos. E nós clamamos: Senhor, tem misericórdia. E Deus olha para o nosso coração e Deus abençoa. Por isso que não há vergonha nenhuma em se ter campanha, em se ter alegria, em se ter 7 semanas. Querem bater, que batam. Nós estamos vendo a glória de Deus. Você sabia que eu tenho pão de cada dia? Porque minha mãe fez 7 quintas-feiras por mim. Quem era eu? Estava terminando a faculdade. O que eu tinha? Nada. Eu queria casar com a menina. Sim. Onde conheci a menina? Na igreja, num culto de oração. Ela tinha o dobro do que eu tinha. Eu não tinha nada. Ela tinha o dobro. Nada. E a gente queria o quê? Casar. Como é que eu tiro a menina da casa do pai sem nada? Então vamos fazer o seguinte: vamos confiar no que eu tenho, que é estudo, e vamos estudar e vamos ver o que vai acontecer. O que ia acontecer? Nada. Aí na quinta-feira minha mãe disse: filho, vai estudar. Mamãe está aqui. E fez. Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa. A mãe dela veio também na quinta e disse: Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa. Deu no que deu. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que quinta-feira é o dia da vitória. Não. É que quinta-feira a nossa igreja sede escolheu para fazer a tarde dá. Porque a gente crê no Deus dá. Ele não tem compromisso nenhum com a quinta. Ele não tem compromisso nenhum com a segunda, nem com a terça, nem com a quarta, nem com o sábado, nem com o domingo. Ele tem compromisso com o meu coração e o seu coração. E se a gente escolher um dia e vem com o coração e pede a Ele, Ele é Pai, Ele é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Entenda isso. Entenda isso. Glória a Deus. A primeira igreja foi fundada na casa de uma mulher. De uma mulher que abriu a casa, que abriu os bens, que amava Paulo. Dali surge uma igreja maravilhosa, que tinha empresários, tinha servidor público, e tinha um bocado de gente pobre junto. E Paulo diz que era uma das igrejas mais pobres que ele tinha evangelizado. Significava o quê? Que desde aquela época servidor público não ganha nada. Pastor, como é que você vive? Dízimo, bênção e misericórdia de Deus. Senhor, não estou reclamando do salário, mas queria ganhar um pouco mais. Glória a Deus. Então você tinha um grupo de empresários, tadinho, que praticamente levava a igreja nas costas. Tu acha que Lídia não levava a igreja nas costas? Tu acha que Lídia só dizimava?
Tu acha que Lídia e os outros empresários somente? Não, mas fazia muito e muito. E Paulo, quando estava em Corinto, a região mais rica do Ocidente. Corinto era a região mais rica do Ocidente. Paulo diz: eu nunca cobrei de vocês salário, porque vocês são mão de vaca, vocês são pão duro. Eu tive que despojar os irmãos da Macedônia. Macedônia aqui em Filipos, os irmãos da Macedônia, porque vocês são mão de vaca. E eles, pobres, era uma igreja que não era rica, era classe média. Mas que Paulo disse: vocês me amaram, desde o primeiro dia em que estive com vocês até hoje, o dia da prisão. E eu não tenho falta de nada, porque vocês me amaram. Tem gente que diz que a igreja enviava para Paulo comida, roupa e dinheiro. Comida não, irmãos. Filipos, para Roma, onde Paulo estava preso, era mais de 930 quilômetros. Ia estragar. Contribuição em peso era o quê? Dinheiro. E os pobres que não tinham nada, pegavam o que tinha, ainda dava para Paulo pregar o evangelho. E quando Paulo estava preso, não teve necessidade de nada por causa dessa igreja. A primeira igreja nasce na casa de uma mulher. E mulher bicho doido, mulher pega vaso de alabastro, que custa 1 ano de salário e derrama em Cristo. Mulher bicho maluco, que simplesmente pega o que tem e entrega para o Senhor. Não podia dar outra coisa nessa igreja, senão um amor tremendo. Aí você me vem com a ignorância de que liderança de igreja é só para homem. Vai se converter, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. E aí vem o versículo final, porque tem que acabar, né? Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus. Como a gente interpreta isso errado, né? Como a gente pega textos e tira do contexto. O que é boa obra? É a obra da salvação. É a obra que nos torna todos um. É a obra que faz com que quem tenha mais ajude quem menos tenha. É a obra que vê os trabalhos longínquos e os homens do Senhor que padecem necessidade e que não mede esforços e diz: toma aí e vive para o Evangelho. É uma obra em que simplesmente casas são abertas como ponto de pregação do Evangelho, mas é uma obra que simplesmente ama aquele que Deus levantou para estar à frente, e mesmo que naquele momento ele na frente não esteja, ama. Por isso que Paulo diz: eu não cesso de agradecer a Deus por vocês em todas as orações. E o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Assim são as igrejas no Ocidente. Assim são as igrejas no Ocidente. De lá, fomos para a Europa. Cada grande local, cada grande igreja, homens cheios do Espírito Santo. Quando a Europa estava absolutamente evangelizada, olhamos para a América do Norte, para lá mandamos os primeiros missionários.
e lá brilhou a glória do Senhor. Quando na América do Norte simplesmente o evangelho fervia, Deus teve compaixão e olha agora para nós e nos alcança aqui na América do Sul. Mas irmãos, a história é muito triste, porque após Deus ter dito, passa a Macedônia, hoje o Senhor precisa de novo ter misericórdia da querida Europa. A Europa vive hoje um mundo que eles chamam de mundo pós-cristão. O mundo pós-cristão é aquele que não acredita, em primeiro lugar, que Deus exista, e que se Deus existir, dificilmente Ele se encarrega da vida humana, porque Ele tem muito mais para fazer. A terra é um grão de areia no universo, e que história é essa de um Deus que olharia para a terra? O mundo pós-cristão é um mundo que pensa somente nos deleites e prazeres, e simplesmente as grandes igrejas na Europa todas estão hoje ou vazias, ou vendidas, ou se transformaram somente em locais históricos. Vá a Wittenberg, onde o grande Martim Lutero pregava, e a congregação enchia, a ponto de até pelas paredes se ter gente. Hoje é mero local de visita histórica, aonde com 3 euros você entra e escuta toda uma história, e há simplesmente bancos. Vá ao norte da Europa, vá à Inglaterra, aonde o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, pregava e mais de 5 a 7 mil pessoas se acotovelavam para ouvir aquele homem cheio da glória de Deus. Hoje ruínas. Vá à Grande Escócia, aonde John Knox, com sua voz trêmula, falava e simplesmente a rainha Mary tremia. Hoje nada mais. Vá aos Estados Unidos, veja o que eram as grandes igrejas e veja o que o diabo fez. Está na hora de Deus encher-nos de sonhos, e está na hora do Sul se levantar e ter misericórdia do Norte. Está na hora de cuidar do meu coração e do seu coração, porque aquilo que começou de forma fantástica e extraordinária com a primeira igreja na Europa, hoje nada mais é, e o nosso coração tem que ser cuidado, porque é o que Cristo diz em Mateus 24, quando voltar o homem, o Filho do homem, acaso encontrará fé na face da terra? O nosso coração tem que ser preservado, para que aquele que começou a boa obra termine. Os céus estão cheios de servos de Deus. Há uma igreja maior do que essa aqui, nossa, reunida nos céus, cheia do Espírito Santo. E é para lá que nós vamos. E diabo nenhum toma nosso coração. Nossa alma clama aos céus. E ninguém tomará de nós a rica coroa que o Senhor nos deu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que aquele que conservou e começou a boa obra, que Ele complete em nós. Eu não tenho dúvidas que Lídia, eu não tenho dúvidas que o carcereiro, eu não tenho dúvidas que a ex-endemoniada
hoje estão no paraíso, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor Deus. Demorou para o Evangelho chegar aqui, mas o Evangelho é o poder de Deus. Senhor, muito obrigado pela obediência de Paulo. Obrigado por esse homem tão obediente e dedicado. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Evangelho chega à Macedônia. Obrigado porque o Evangelho desce até Corinto. Obrigado porque o Evangelho chega a Éfeso. Obrigado porque o Evangelho, com a prisão de Paulo, chega a Roma. Obrigado, Senhor, que de Roma ele avança a Espanha e Portugal, e a Inglaterra, e de lá chega a América do Norte, e de lá chega a nós. Obrigado pela luz. Obrigado pela luz. Tu dissestes por intermédio do apóstolo Paulo que aquele que disse haja luz é o mesmo que brilharia em nossos corações. Obrigado pela luz. Obrigado porque tu um dia dissestes haja luz e houve luz na América e ela chegou a nós, Deus. Dá-nos o privilégio dos irmãos em Filipe, dá-nos o privilégio de Lídia, nós que temos um pouco mais de abrir o coração e de abençoar e de entregar e de fazer. Dá, Senhor, o privilégio do carcereiro a nós, de termos nós e nossa família aos teus pés. Dá, Senhor, a nós o privilégio daquela moça e nos liberta de todos os espíritos imundos que querem dominar nossa vida. Dá-nos uma igreja, Senhor, plural, mas unida, em amor, em santidade, em cooperação, em dignidade. Ajuda-nos, Senhor, a abençoar os teus grandes homens. Ajuda-nos a abençoar a tua obra. Ajuda-nos a olhar com carinho, amor. Essa é a marca da primeira igreja, e que isso chegue a nós. Por fim, ó Deus, completa a boa obra, para a honra e glória do teu nome. Nós queremos agradecer ao pastor Elias Santana. Fique em pé. Dispensa apresentações, né? Fique em pé. O povo não conhece essa careca linda. Queremos agradecer a irmã Érica e a irmã Nayara. Fiquem em pé, filhas, por gentileza. Ali estão. Elas são filhas da irmã Vere. Queremos agradecer ao Joãozinho. Fique em pé. Glória a Deus. O Joãozinho, estou orando por ele. Deus vai cegá-lo, tirá-lo da música e trazer para onde ele tem que estar. Não é, Joãozinho? Glória a Deus, para a palavra. Deus abençoe vocês, meus filhos, pelos comentários ao livro de Filipenses. Podeis assentar. Glória a Deus. E amanhã começa Colossenses. E está uma delícia. Os irmãos vão gostar. Está uma delícia. Amém? Fique em pé agora. Vamos para a ceia do Senhor. Amados irmãos, aqueles que precisam ser perdoados.